Resistência negra no passado e presente. Cá estamos num porão, aprisionados na escuridão de um navio negreiro e na imensidão do Atlântico, começa a história que iremos contar. A história de luta e resistência dos negros no Brasil. Homens e mulheres fortes escravizados na África e trazidos como mercadoria para o Brasil. Muitas foram as rotas do tráfico negreiro. A chamada diáspora africana trouxe negros de regiões, povos, tribos e reinos da África para diversos pontos das Américas. Entre os povos escravizados estavam os bantus, de regiões que hoje são o Congo e Angola. No Brasil foram recebidos cerca de 4 milhões de africanos. Nas cidades de São Luís, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro, os escravos aportavam e eram vendidos em locais como Cais do Valongo. Só por esse ancoradouro chegaram cerca de 1 milhão de escravos. Em mais de 350 anos de regime escravocrata, os africanos foram a base da economia brasileira. Serviram ao ciclo da cana nos engenhos, ao ciclo do ouro nas minerações e no século XIX ao ciclo do café. Sua mão de obra era garantida com muita violência, promovida pelo Estado e pelos senhores de engenho, por meio de humilhações cotidianas, encarceramento nas senzalas, caçadas a escravos fugidos e castigos políticos, como os que eram aplicados em locais como os Pelourinhos. Mas os negros no Brasil não se sujeitaram a essa condição de escravos. Em cada lugar e a cada momento, eles estabeleceram suas formas de resistência e de existência. Na senzala, na casa grande ou nos quilombos, com muita mandinga, desenvolveram as estratégias necessárias para recriar seu modo de vida, suas crenças e produzir seus próprios heróis e heroínas, como Zumbi e Dandara. Grandes referências de Palmares, o quilombo, que por mais de um século resistiu ao assédio de dezenas de expedições militares e organizou no imenso território do Nordeste um estado à semelhança de muitos que existiam na África. Em plena época das plantações açucareiras do século XVII, Palmares era um dos únicos lugares no Brasil que desenvolvia a policultura e a autossuficiência local. Além da fuga para os quilombos, nas cidades, os negros se insurgiram em inúmeras revoltas, como a Revolta dos Búzios, no final do século XVIII, e a Revolta dos Malês, em 1835, ambas ocorridas em Salvador. Entre essas duas revoltas, em 1808, se transferia para o Rio de Janeiro Dom João VI e a Corte Real Portuguesa. Entre as profundas transformações que isso causou está a criação da Guarda Real, que estruturou um novo aparato de controle social e é o embrião das polícias no Brasil. As polícias e as forças armadas também constituíram espaços de luta e resistência nessa história. Como uma faca de dois gumes, serviram por um lado como promessas de alforria e de trabalho digno, e por outro lado como instrumentos de opressão da população. Na Guerra do Paraguai, muitos escravos se alistaram ou foram forçosamente alistados. As companhias dos zuavos eram exclusivamente compostas por negros. No início do século XX, uma revolta de marinheiros organizada por João Cândido tomou o comando de navios de guerra e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso não parassem os castigos corporais na marinha. Os negros constituíam a grande massa do corpo de praças da marinha e eram presença constante nas zonas portuárias. Além dos marinheiros, os negros também estavam nos portos dominando a estiva. E com a presença dos negros, os portos também tornam-se espaços de capoeira. Entre os capoeiras estavam marinheiros, estivadores e malandros, como Pedro Mineiro, morto na delegacia por uma confusão com marinheiros do Torpedeira Piauí. Os malandros jogavam dentro e fora do interesse das autoridades.
por conta própria ou nas maltas, atuavam na segurança e nas ações de capangagem para políticos, mas também criavam seus espaços próprios de exercício de autoridade. E assim a capoeira fazia parte desse jogo ambíguo de empoderar os negros dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, ser um motivo para perseguição. É nesse contexto que Mestre Pastinha lutou pela difusão e pelo reconhecimento da capoeira e de sua raiz africana. Raiz que compõe uma herança diversa de diferentes povos e regiões da África. Os povos Queto, Malê, Bantu e Yorubá, vindos de diferentes regiões, como Benguela, Cabinda, Monjolo, Moçambique e Mina. Essa herança influenciou a sociedade brasileira na forma profunda de entender sua relação com a terra, no valor dado à comunidade, no culto aos seus deuses, na força de seus instrumentos musicais e danças, como, por exemplo, o Nigolo, reconhecido por muitos como o irmão africano da capoeira. Ao conseguir projetar a riqueza dessas raízes africanas, Pastinha e outros mestres de capoeira também atualizaram essas contribuições para o Brasil contemporâneo. Os castigos corporais, que antes marcavam o Pelourinho de Salvador, hoje são substituídos pela presença da capoeira e de outras manifestações culturais de matriz africana. O cais do Valongo, cruel destino de tantos africanos escravizados, também é hoje lugar de vadiação. Pelo Brasil, estima-se a existência de pelo menos 3.500 quilombos que surgiram em diferentes épocas e continuam lutando por sua existência. E a grande população negra brasileira, segunda maior população negra do mundo, somente atrás para a Nigéria, continua traçando suas diversificadas estratégias de afirmação num contexto que, apesar dos avanços, ainda carrega muitas mazelas. Mazelas estas, frutos não só da escravidão do passado, mas também da cultura escravocrata e racista que ainda perdura de diversas formas nas últimas décadas. Nos grandes projetos de obras e de mineração, na ameaça do latifúndio e da especulação imobiliária e na guerra das periferias nas grandes cidades. Fortemente associada à violência policial que, desde a Guarda Real, vem sofisticando suas estratégias, sem abrir mão de espalhar o pânico nas comunidades. Num esforço de compreender essa história e de se posicionar diante dela, é que o grupo Semente do Jogo de Angola, no Distrito Federal, vem realizando seus estudos e se engajando no Espaço Cultural Mercado Sul. Esse mercado, inicialmente construído para ser local de comércio na pioneira cidade de Taguatinga, foi abandonado nos anos 70. Há cerca de 10 anos, o lugar vem ganhando uma nova cara. Reconhecido no Distrito Federal como um lugar de resistência comunitária e trabalho, onde músicos, artesãos, atores e moradores organizam festas, oficinas e atividades culturais. Uma das ações do grupo de estudos foi a visita ao Quilombo do Mesquita, que se localiza no entorno do Distrito Federal e vem lutando pelo reconhecimento de sua história e de sua terra. Por fim, vamos deixar para reflexão uma mensagem do mestre e parceiro TC. A Rede Mocambos é uma rede que se propõe a sistematizar a comunicação na rede quilombola do Brasil. Hoje temos mais de 200 comunidades que são conectadas na rede. A gente tem como princípio a comunicação, porque a gente tenta, através da comunicação,
unificar nossas lutas, né, assim, um saber da realidade do outro, e elas são muito parecidas no que se refere à garantia de direitos e de políticas que garantem nossos direitos, né? Então, o quilombola, o indígena, o quilombo do Mato Grosso, o quilombo do Goiás, o quilombo de Belém, do Maranhão, seja lá de onde for, enfrenta o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de violência, assim, para garantir seu direito à terra, né? Direito esse que o Estado brasileiro já deveria ter reconhecido e garantido, visto que viemos aqui para construir esse país e a gente não pode participar muito bem dele, né? Basta olhar para toda a esfera da administração pública ou da organização da sociedade brasileira, a gente vai ver que o povo negro e o indígena não tem muita representação, né, de fato, dentro da organização social do nosso país. E distante de políticas de acesso, de acessibilidade, né? Veja bem, quando a gente já deveria estar dizendo de políticas justamente de controle, porque nós não queremos ter acesso a políticas que alguém inventou, sabe? A gente quer ter acesso ao controle, né? Essa construção de políticas, para a gente poder dizer que política que a gente quer, entendeu? Sabe? Se a gente for falar de Minha Casa Minha Vida, ora, vamos falar disso, todo mundo tem problema de habitação, mas por que a casa que eu vou morar não tem a minha identidade? Ela não parte dos saberes que eu herdei dos meus ancestrais. Não, é um projeto que não fomos nós que criamos, é um modelo de casa que não é o que a gente está adaptado, etc, etc e tal. Então a gente tem acesso, mas a gente não tem controle. Então a gente está querendo discutir isso. E a Rede Mocambos propõe isso como uma forma de fazer minimamente as pessoas terem acesso a essa complexidade que é a organização social e política no Brasil, né? E aí envolve tudo quanto é tipo de tema. A cultura, a identidade, a ancestralidade, territorialidade, enfim.